Olá pessoal, tudo bem? Eu fui convidado para conversar para vocês sobre um tema que ele é muito complexo, muito difícil de falar e ao mesmo tempo ele se torna muito simples. E eu chamei esse tema de equilíbrio nunca é demais. E coloquei aí uma pessoa andando numa corda bamba, num slackline, aí o nome você escolhe. Então o que eu vou aqui conversar com vocês são reflexões sobre a vida. E o que eu quero aqui é exatamente mostrar para vocês algumas coisas que eu considero extremamente importantes. Então, a primeira coisa para dizer é que vocês não têm que acreditar em nada do que eu lhes disser. Experimente e aprenda por si mesmo. Minhas experiências são pessoais, particulares e intransferíveis. Sempre que eu falo para as pessoas, eu digo isso. Por quê? Porque o que eu vivo serve para mim, mas nem sempre vai servir para você. Então, numa reflexão onde nós estamos aqui organizando ideias, é de extrema importância que você perceba que o que nós conversarmos aqui são ideias que você pode sim colocar em prática na sua vida. Mas você também pode fazer a decisão de não fazer absolutamente nada com aquilo que for mostrado aqui. Mas esse é o problema do ser humano. Na maioria das vezes, nós só queremos correr atrás depois que o problema acontece. É aquela velha frase que nós só fechamos a porta depois que somos roubados. Então eu prefiro esperar engordar para depois querer emagrecer. Eu espero adoecer para me cuidar. Então sempre, e isso tem mudado ao longo dos anos, dizemos que o importante é a prevenção, que nós precisamos prevenir. Quando nós pensamos na vida, a gente pega esse desenho aí, ele mostra para nós uma ideia do que seria o conhecimento. Então você pensa o seguinte: nessa bola vermelha são todas as crenças que existem no mundo. Nós acreditamos em muitas coisas. Muitas dessas crenças são verdadeiras. E aí está essa bolinha azul, que são as crenças que são verdadeiras. Então existem crenças que não fazem sentido nenhum. Eu acredito que colocar a vassoura atrás da porta espanta a visita. Isso é uma crença. Ela é verdadeira? Não, então ela está só do lado vermelho. Mas existem crenças que são verdadeiras. Eu acredito que existe alguma relação entre a Lua e o aumento e a diminuição das marés. Isso é uma crença que é verdadeira. Eu começo a fazer esse tipo de conexão. E aí nós inventamos a ciência. Com a ciência, nós criamos uma metodologia, estudamos, comprovamos, calculamos e transformamos aquela crença verdadeira em conhecimento. Só que nós vivemos uma situação muito curiosa no nosso mundo. Por muito tempo, a religião era dona da verdade. Depois, a ciência, depois de René Descartes, ela desbancou a religião e a ciência virou a dona da verdade. E hoje nós não sabemos quem é o dono ou a dona da verdade. Quem é religioso acredita na sua religião, os cientistas acreditam na ciência e tem gente que não acredita mais em nada. Por quê? Porque nós queremos estar certo. Então, quando nós falamos sobre a vida e o tema equilíbrio nunca é demais, não existe verdade absoluta, coisa 100%. Algo pode funcionar para mim e pode não funcionar para você. Então é sobre isso que nós estamos conversando neste momento. Então o que eu quero chamar a tua atenção? Quero chamar a tua atenção para essa colocação. Binet é o criador do teste do QI. E em 1900, quando ele criou o teste do QI, ele dizia isso aqui, ó: com a prática, o treinamento e, acima de tudo, o método, somos capazes de aperfeiçoar nossa atenção, nossa memória, nossa capacidade de julgamento, tornando-nos literalmente mais inteligentes do que éramos antes. O Binet, quando criou o teste do QI, ele estava interessado em saber qual o nível que as crianças estavam, para ele fazer uma intervenção para depois medir e saber que elas melhoraram. Só que hoje, quando nós falamos em QI, nós pensamos em algo pronto e acabado. Então nós achamos que quem tem QI alto é inteligente e quem tem QI baixo não é inteligente.
E isso não é verdade. Olha a frase do Binet: qualquer um de nós pode melhorar se nós utilizarmos a técnica certa. E aí eu quero chamar a atenção de vocês, porque o nosso tema aqui é encontrar esse equilíbrio entre a vida profissional, a vida pessoal, a vida familiar. Como é que eu encontro o equilíbrio entre todas essas coisas? Eu trouxe aqui um desenho que eu quero que vocês guardem esse desenho. Essa apresentação vai estar em PDF, vocês podem pegar, então vocês depois podem acompanhar isso. Esse desenho é uma representação do que nós chamamos de terapia cognitivo-comportamental. Na terapia cognitivo-comportamental, nós dizemos que um evento, ele não gera a nossa emoção. Olha aí nessa rodinha, no sentido horário, um evento, ele roda e ele passa dentro do nosso cérebro por avaliações cognitivas. E as nossas avaliações cognitivas é que geram as nossas emoções. E as nossas emoções geram os nossos comportamentos. E o meu comportamento influencia o evento e volta para influenciar minhas avaliações cognitivas. E as minhas emoções também influenciam minhas avaliações cognitivas. O que queremos dizer com isso? E é uma coisa importante para você aprender para aumentar o equilíbrio na sua vida. O que você sente tem muito a ver com o que você pensa. Se alguém fala qualquer coisa para você e você está bem, você olha para a pessoa e diz assim: vixe, desequilibrado. Você não sentiu nada. Mas se você olha para a pessoa e pensa: quem é você para estar dizendo isso para mim? Pronto, você já sentiu raiva, já vira uma briga. Por isso que tem duas coisas que falamos muito, né? Dizem que praga de urubu não pega em cristão. Já ouviram essa frase por aí? Ou seja, se eu não ligo para as coisas, aquilo ali não me afeta. E uma outra coisa, quando eu estou bem, eu não me importo com o que os outros dizem. Eu estou bem, eu estou feliz, minha vida está legal. E é isso que nós precisamos perceber. Hoje, quando nós trabalhamos em terapia, nós mostramos para as pessoas: se você muda o seu pensar, você muda o seu viver. Essa é a mensagem de hoje para vocês. Para encontrar equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal, e vida amorosa, vida familiar, para integrar e viver harmonizado com todas as coisas que existem, é preciso que nós tenhamos essa percepção de que o que eu penso afeta diretamente aquilo que eu sinto. Quando eu falo dessa forma, o que eu quero chamar nossa atenção? Olha essa frase. Essa frase é de um autor chamado Nathaniel Branden, de um livro intitulado A Autoestima e seus 6 Pilares. Ele diz o seguinte: de todos os julgamentos que fazemos na vida, nenhum é tão importante como o que fazemos a nosso próprio respeito. Então, o que é que eu penso a meu respeito? Eu penso que eu sou uma pessoa competente, eu penso que eu sou uma pessoa que posso aprender alguma coisa, eu penso que eu sou uma pessoa boa, eu penso que eu sou uma pessoa amiga, eu penso que eu sou uma pessoa respeitosa. O meu pensar a meu respeito define muito daquilo que eu vou fazer. Dá para perceber a relação dessa frase com o desenho anterior? O que eu penso gera minha emoção, que gera meu comportamento. Então, Nathaniel Branden estava dizendo o seguinte: olha, o que é que você pensa sobre você? Quando eu entendo o que eu penso a meu respeito, automaticamente eu mudo muito sobre a forma de agir na minha vida. Você quer equilíbrio, nós queremos equilíbrio. Como é que eu vou encontrar equilíbrio? Um lugar que gera desequilíbrio é isso aqui: telas digitais. Então, praticamente, muitas pessoas se perturbam demais por uso excessivo de telas digitais. Existem pesquisas sérias que mostram que as pessoas estão perdendo a habilidade de conviver com os outros. Tem pessoas que não conversam mais dentro de casa, elas trocam mensagens. Tem pessoas que se reúnem para conversar e aí senta todo mundo, cada um pega seu celular e vai
mandar mensagem ou tirar fotos. O que se percebeu? Uma boa vida começa com bons relacionamentos. Então, se eu quero melhorar a minha vida, eu preciso melhorar a qualidade dos meus relacionamentos. E aí eu diria para vocês, o que você pode fazer hoje para melhorar a sua vida? Melhore a convivência com as pessoas próximas de você. Seu marido, seu companheiro, seu parceiro, sua parceira, seu colega de trabalho, seu irmão, melhore a convivência com essas pessoas. Para aqueles que você ama, diga que ama. Para aqueles que você é amigo, mostre para ele que você é amigo. Tem uma pergunta que sempre faço. Para quantas pessoas você pode ligar às 3 horas da manhã pedindo o carro dela emprestado? Para quantas pessoas você pode contar sobre as dores da sua vida? Para quantas pessoas você pode contar os seus segredos? Esses são os amigos verdadeiros. Pessoas com quem eu compartilho as alegrias e as dores da minha vida. Nós estamos perdendo isso. Então, se você quer encontrar equilíbrio na sua vida, pense em começar melhorando a sua relação com as pessoas mais próximas de você. E aí, esse desenho aqui que eu estou mostrando, onde tem presente, passado e futuro, é algo que é muito importante para nós. Às vezes, quando alguém pergunta, o que você quer para a sua vida? Muita gente não sabe. As pessoas sabem o que elas não querem. Então, eu não quero ser sedentário, mas eu não consigo pensar, se eu não quero ser sedentário, o que eu quero? Eu quero parar de roer unha. Mas quem para de roer unha faz o quê? Eu tenho que saber o que eu quero, porque quando eu sei claramente o que eu quero, o meu próprio cérebro gera possibilidades e eu vou me dirigir para aquilo que é o meu objetivo. Quando eu evito o sofrimento, quando eu sei o que eu não quero, eu estou evitando alguma coisa. Mas quem está evitando alguma coisa não está caminhando para o seu bem-estar. Então vamos pensar um detalhe aqui muito importante. Existe o que as pessoas chamam de zona de conforto. O que é a zona de conforto? É tudo aquilo que é acomodado para nós. Então eu estou na zona de conforto, a vida é o que é. Então eu tenho um trabalho que eu reclamo todo dia, eu tenho um relacionamento que eu não gosto, mas que eu estou ali, eu faço coisas que eu não gosto, mas eu faço, eu passo o dia reclamando da vida. Veja, eu não gosto de nada disso, mas é minha zona de conforto, é o conhecido, é aquilo que eu já estou habituado. Então eu fico ali, por quê? Porque se mexer dá trabalho. Então quando eu estou na minha zona de conforto, eu não vou crescer, eu não vou buscar o bem-estar. E aí vem a questão, eu preciso sair da zona de conforto e ir para o que nós chamamos de zona de aprendizagem. O que é a zona de aprendizagem? É aquela área da vida onde você está aprendendo algo novo. Você sai do seu mundo conhecido e vai para um mundo onde você aprende coisas novas, onde você se desafia, onde você conhece pessoas diferentes, onde você aprende coisas diferentes. Você está na sua zona de conforto ou na sua zona de aprendizagem? Quando a gente fala de buscar equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal, é preciso sair da zona de conforto de, eu trabalho aqui, tá bom, a vida toda vai ser assim. Eu preciso aprender algo novo. Hoje nós sabemos que tocar um instrumento musical é fundamental para manter o cérebro saudável. Por que você não decide aprender a tocar um instrumento musical? Veja, eu não estou dizendo que você tem que ser um especialista no instrumento musical, mas aprender algo novo, aprender alguma coisa nova, ler algum livro que esteja fora do seu ambiente de conforto, algo diferente, ler um romance diferente, ler um livro de uma outra área de conhecimento que não é aquela que você atua profissionalmente. Então, ao sair da zona de conforto, isso me propicia aprendizagem. Mas quando eu começo a sair do conforto e vou para a zona de aprendizagem, as pessoas começam a dizer, olha, cuidado, não vai exagerar. Por quê? Porque existe o que nós chamamos de zona de pânico. O que é a zona de pânico?
é aquela zona onde coisas desconhecidas acontecem. A zona de pânico é quando você sai realmente de qualquer possibilidade e entra no desconhecido. É claro que no desconhecido pode ter um buraco, você pode se machucar, mas é nesse desconhecido que você inova, inventa e se reinventa. Então, quando eu falo de viver um equilíbrio e dizendo que equilíbrio nunca é demais, eu preciso acreditar que sempre eu poderei ter novas possibilidades. E aí, a gente sempre pensa em novas possibilidades como um paraíso, uma praia que nem essa aqui. Praia limpa, calma, sem mosquito, temperatura agradável, vento agradável. Aí a gente pensa em descansar. Mas viver só de descanso também cansa. Então, o ser humano ele precisa de movimento. Mas tem uma coisa curiosa, porque quando eu digo para você que você precisa de movimento, eu também estou dizendo para você, acredite no seu potencial. E aí eu estou deixando aqui meus contatos para dizer para você o seguinte: você pode, quem quiser, pode mandar mensagem para mim no meu WhatsApp, no meu direct, fazendo a pergunta que você tiver aí para fazer, que eu tento responder. Se eu não souber responder, eu também vou dizer que eu não sei. Mas eu quero deixar um desafio para vocês aqui. O que é o desafio que eu quero deixar para você? O desafio que eu quero deixar para você é: vamos ler um livro? Olha só, a disciplina, ela gera hábito, e o hábito é gerado pela repetição. Então pensa o seguinte: se você gastar 15 minutos por dia fazendo uma leitura, ao final de uma semana você vai ter lido, são 7 vezes, 1 hora, ou meia hora, 1 hora e 30, 1 hora e 45. Você terá gasto do seu tempo 1 hora e 45 minutos por semana. Se você ler 1 hora e 45 minutos por semana, você vai descobrir uma coisa que é muito importante, que o Rick Renzo diz, que um pensamento intenso, prolongado ou repetido, especialmente se for consciente, ele muda o padrão de funcionamento do cérebro. Você vai criar o hábito da leitura. E se você criar o hábito da leitura, você vai mudar a sua vida. Eu vou recomendar aqui um livro para vocês. Leiam um livro chamado A Menina da Montanha. Isso é um romance, é uma história de vida real que vale a pena ser lido. Leia esse livro. Então, qual é a ideia? Se você ler e repetir, você vai criar o hábito. Mas eu estou aqui citando A Menina da Montanha, é uma outra coisa, tá? O que eu quero colocar aqui para vocês é o seguinte: é que nós falhamos, não é por falta de trabalho, dinheiro ou dedicação que nós falhamos em alcançar a felicidade, e sim pelas escolhas que estamos fazendo. Então, o que eu estou escolhendo para a minha vida? Eu estou escolhendo gastar tempo no celular, eu estou escolhendo gastar horas e horas e horas assistindo séries que não me acrescentam nada. Eu posso assistir um documentário, assistir uma série que me acrescente conhecimento, mas às vezes eu estou assistindo coisas que não me acrescentam nada. Então, está aqui o desafio para você. Se você não leu, leia esse livro, O Maior Vendedor do Mundo. É um livro simples, antigo, você encontra ele livre na internet para baixar o PDF, ou você pode comprar. Hoje ele é um livro muito baratinho. Qual é a ideia do livro O Maior Vendedor do Mundo? Criar um hábito e disciplina. Então você pode criar hábito e disciplina na sua vida. Qual é a ideia do livro? Ele diz assim no livro: ó, eu lerei cada pergaminho por 30 dias seguidos de maneira recomendada antes de passar ao pergaminho seguinte. Então o livro conta uma história que é muito interessante, e ele diz assim: para a pessoa se tornar o maior vendedor do mundo, ele está falando aqui de dinheiro, mas na verdade o livro fala de conhecimento. Para você se tornar o maior transmissor de conhecimento do mundo, ele põe lá uma proposta. Veja, eu não estou aqui discutindo o conteúdo, eu estou discutindo o exercício, a métrica, aquilo que você repete consistentemente. Então ele diz assim: ele tem no livro 10 páginas, que ele chama de 10 pergaminhos para a pessoa ler. Então ele vai ler cada pergaminho por 30 dias
seguidos, de maneira recomendada antes de passar para o próximo. Então, qual é a ideia aqui? A ideia é simples. Com a repetição das palavras diariamente, elas logo se tornarão parte de minha mente ativa. Porém, mais importante, também se infiltrarão em minha outra mente, essa misteriosa fonte que nunca dorme, que cria meus sonhos e frequentemente me faz agir de maneira que mal percebo. O que ele está querendo dizer? Se eu leio uma coisa, leio de novo, leio de novo, leio de novo e leio de novo, isso vai entrando na minha mente inconsciente e vai se tornando parte de mim. Então a proposta do livro é: eu leio o primeiro pergaminho de manhã, de tarde e de noite. Leio no próximo dia, de manhã, de tarde e de noite. No próximo dia, durante 30 dias. Olha essa ideia. Se eu faço isso, eu vou encontrar uma disciplina na minha vida. Então, quando eu terminar, durante 30 dias, ler 3 vezes por dia o mesmo texto, imagina o que é isso? Serão 30 vezes 3. Eu vou ler aquele texto 90 vezes. Eu tenho que ler prestando atenção, analisando cada coisa. Depois de eu ler a 10ª vez, eu começo a ter novas ideias. E aí ele diz para você continuar. Esse é o raciocínio do livro. Então, quando eu faço isso, eu vou caminhando e construindo uma nova ideia. Então, esse livro aqui é um bom desafio para nós, porque ele nos coloca um desafio interessante de dizer assim: olha, eu vou ler o primeiro 30 dias, o segundo 30 dias. Olha, eu vou levar 10 meses para terminar de ler esse texto. O que vai acontecer ao final de 10 meses? Eu terei adquirido muito conhecimento e terei mudado a minha disciplina de leitura. Então eu quero dizer para vocês que realmente é um desafio. E para você seguir esse desafio, você precisa repetir, repetir e repetir. E quando nós falamos em equilíbrio na vida, é preciso que tenhamos noção de que hoje as pessoas estão totalmente perdidas buscando conhecimento, dinheiro, sucesso, o primeiro lugar. Você vê, hoje a gente fala tanto das Olimpíadas, mas vocês já perceberam que o tipo de esporte que as pessoas chamam de alto rendimento é algo doentio? Esporte é algo para nos trazer saúde, bem-estar. Não é para querer ser o primeiro do mundo. Olimpíada é um outro tipo de esporte. Você tem que incluir esporte na sua vida como movimento. Você tem que incluir uma caminhada para se movimentar. Se você vai correr, você não precisa correr uma maratona. Você não precisa ser um maratonista. Você precisa correr para deixar seu corpo saudável. Não dá para correr, caminho, faça academia, faça alguma coisa, inclua na sua vida aquilo que te faz bem. Então, o desafio que eu deixo para vocês é: aprenda a valorizar a sua vida, aprenda a direcionar o conhecimento para você e busque sempre melhorar as suas relações interpessoais, porque uma vida boa começa nos bons relacionamentos. Pense nisso e pense agora.